Boa tarde para todo mundo que está chegando. É muito bom a gente estar aqui com vocês. Eu já vou colocar aqui o tema da live de hoje. Opa, estava liberando aqui uma outra coisa. Vamos lá. Boa tarde, Érica, Gil, Nini, Lívia, Aprender Ludicamente, Maiara, Rose, T. Coutinho, M. Wellington, Renata, Michele, querida, Daniela, Paula. E vamos colocar o assunto aqui, então. Pra gente, vocês não têm noção do calor que tá aqui em São Paulo. E aí, se eu ligo o ventilador na minha cara, vai ficar aparecendo barulho, né, na live. E aí ninguém merece ficar ouvindo barulho de ventilador. Vamos lá, deixa eu colocar aqui embaixo. Opa, nos comentários. Planejamento sucessório por testamento. Aí, quem chega durante a live consegue saber do que a gente tá falando. Tá baixo o áudio? Tá baixo? Eu vou trocar aqui, tá bom? Peraí. Ficou melhor? E aí, melhorou? Nossa, hoje eu vou transpirar, hein? Melhorou o áudio, não? Só me respondam se ficou melhor. Bom, vamos lá. A gente tá passando esse mês inteirinho de dezembro falando, tá bom agora? Vou colocar de novo o microfone, tá bom? Aí vocês me falam se piorou. E aí, tá melhor? Gente, eu comprei isso aqui pra melhorar o áudio, né? Mas pelo jeito não tá funcionando, não. Gente, não liga não, tá? Esse é meu marido, José Bertinho, engraçadinho. Quer jantar comigo qualquer dia? Eu pretendo jantar com você hoje, seu José. Bom, vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Tá bem assim, né, com esse áudio? Então tá bom. Então, vamos conversar. Doutora Sueli tá por aí? Deixa eu só ver aqui. Tá aqui. Beleza. Então, antes de eu chamar, vamos só lembrar. Esse mês de dezembro, a gente fechou o ano, tá fechando o ano com as lives jurídicas. A gente falou de assuntos extremamente importantes e assuntos... Não tá bom, não? O microfone tá mais longe. Adorei o microfone que eu ganhei de você, marido. Mas pra live não tá rolando, né? Eu vou usar o outro microfone da outra vez. Ele me deu 2, tá? Tô ficando bem chique. Bom, agora chega de papo e vamos conversar. Esse mês de dezembro, a gente tá falando a respeito de assuntos jurídicos, assuntos extremamente importantes. A gente falou, eu tenho que parar de ficar lendo sua mensagem. José, para de falar comigo, senão eu desconcentro. José é meu marido, tá, gente? Então, vamos lá. Esse mês de dezembro, a gente está tratando de assuntos extremamente importantes e assuntos ligados diretamente à área jurídica. Agora, na primeira semana, a gente falou a respeito da capacidade civil. Semana passada, a gente falou a respeito de curatela e de tomada de decisão apoiada. E hoje a gente vai falar de um assunto, e eu fiz a maior propaganda, porque eu nunca vi ninguém falando a respeito disso, especificamente relacionado ao autismo. Hoje a gente vai falar a respeito do planejamento sucessório, a respeito de testamento. E eu já vou chamar a professora Sueli, porque ela sabe um monte de coisa legal para perguntar para ela, coisas que todos nós pais queremos saber. O que dá para a gente fazer com relação ao... Boa tarde, é quase boa noite, né? Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. E com você? Estamos bem. Eu tô derretendo aqui, vocês não têm ideia do calor que eu tô sentindo. Aqui é só com ar-condicionado, sem condições. Então, eu não estou te vendo, Não. Eu só te ouço. Eita, não está? Não, eu não vejo. Vocês estão vendo a doutora Sueli? Só tá, eu te ouço perfeitamente, mas só fica aqui, ó. Eu vou pensando sair antes e de entrar aparecer novamente, tá bom?
Tá bom, beleza. Vamos lá, a doutora Sueli saiu. Vocês estavam vendo a doutora? Não. Acho que não, né? Deixa eu assinar de volta para a turma. Eu sei que essa live é um horário fora do padrão, mas a doutora Sueli mais tarde está em aula, então não tinha como a gente estar fazendo mais tarde, mas vai ficar salvo, então beleza. Vocês também não estavam vendo, né? Vamos ver agora se dá certo. Agora sim! Agora sim, que bom! Agora nós vemos e ouvimos. Muito bem. Muito bom ter você aqui com a gente. Eu te agradeço muito. Para quem não, eu vou deixar que você se apresente para a nossa turma, mas eu gostaria só de apresentar um pouquinho antes. Para quem não conhece, a doutora Sueli é uma mega especialista na área de sucessões de testamentos. E há pouco tempo atrás eu fiz um curso, esses que a gente advogado vive fazendo curso, né, para se atualizar, enfim. E a doutora Sueli foi minha professora em um dos cursos aí que eu fiz de atualização, o que eu achei muito bacana, gostei muito da forma dela falar. E quando acabou o curso, eu entrei em contato com eles. Eu falei, eu preciso levar ela no Autismo Legal para a gente conversar um pouquinho disso. Então, primeiro de tudo, obrigada, doutora, de estar aqui com a gente. E eu vou pedir para você dar boa tarde para a turma e se apresentar, porque muita gente não te conhece. Tá certo. Eu que tenho que agradecer, é um prazer imenso. Seu trabalho é maravilhoso. Fiquei até sensibilizada quando você me convidou, até por nos conhecermos através desse curso, que nesse período online as dificuldades são muitas, mas as oportunidades também. E uma delas é ter essa oportunidade de conhecê-la, tantos outros colegas e que fazem trabalho tão bonito quanto você. Então é um prazer, o prazer é todo meu estar aqui. Deixo aqui meu boa tarde a todos. Sou advogada, como você já mencionou na divulgação, advogada de Direito de Família e Sucessões já há muitos anos. Sou docente na área de Família e Sucessões, coordenadora de curso de pós-graduação e apaixonada pela temática, né? Notadamente o direito das sucessões. Então, espero aí contribuir de alguma maneira com vocês nesta tarde. Vai ser muito bom. E eu tô com um monte de pergunta para te fazer, ok? Espero estar ao alcance. Vamos lá. Vamos lá, que você vai conseguir responder tudo pra gente. Doutora, primeiro de tudo, a gente conhece testamento só de filme de televisão. Sim. Né? Quando tem aquela pessoa que tem muito dinheiro e aí morre e a família junta lá numa sala super chique com um advogado que fala, olha, você ficou com tudo, você não ficou com nada, e aí começou o filme. Exatamente. Aqui no Brasil, nesse mesmo esquema, como que funciona o testamento aqui? No Brasil, a nossa cultura, ela não ela é um pouco avessa a pactuar, né? Quando nós falamos de pactuar, tanto para antes de casar, quanto antes de viver em união estável, e também para efeito morte, a nossa sociedade ela tem um pouco de dificuldade. Mas é um instituto antiguíssimo, né? No direito civil, é muito utilizado, um dos negócios jurídicos mais solenes do Código Civil, que proporciona um ajuste, proporciona aí um equilíbrio sucessório na questão de realmente o próprio nome planejar, no sentido de uma estratégia para depois da morte. Então é uma temática até delicada de se falar, gente, né? Eu sempre tomo muito cuidado, até por conta disso, porque nós estamos falando de um instrumento jurídico previsto na legislação que vai surtir uma eficácia quando eu não estiver mais aqui. E a beleza dele é que dentro de uma autonomia privada, dentro de um limite que o nosso ordenamento jurídico nos dá, eu posso tratar de alguns assuntos que eu gostaria que acontecesse se eu estivesse aqui. Por exemplo, não só de questão patrimonial, nós temos a questão, como você falou, de testamento que nós vemos em filmes, que morre alguém, fazem aquela reunião e grandes fortunas e fica aquela disputa, quem vai ficar com quem. O testamento, ele serve sim como um planejamento patrimonial, mas não no sentido patrimonial só para quem tem grandes fortunas. Muito pelo contrário, quem tem menos que deve planejar, mais ainda deve planejar.
até para acomodar dentro da sua família o que mais se adequa aos herdeiros, ou um terceiro que você queira contemplar. Então, o testamento, né, como nós falamos, ele tem essa conotação de dificuldade de se fazer, porque ele fala da minha morte. Então, eu já estou planejando como que vai ser a minha morte, né, os meus bens, ou não somente bens, após a minha morte. Então, a gente tem um pouquinho de dificuldade, mas ele é extremamente necessário. É um instrumento que, na verdade, quem tem esse desprendimento, quem busca o conhecimento, quem propaga isso, e até agradeço de antemão a oportunidade de estar propagando esse instrumento, ele segue uma vida mais leve depois, porque ele consegue nele acomodar alguma situação para um ou outros herdeiros, que ele ficaria mais tranquilo se ele estivesse aqui. Então, de uma maneira bem simples, geral, né, para alcançar todo o público, seria nesse contexto, né? Doutora, você entrou num ponto assim, extremamente importante. Ninguém gosta de falar a respeito da morte, mas a gente, querendo ou não, sim, ela chega. Exatamente. Né? E chega para todo mundo. Infelizmente. Quando nós temos filhos com deficiência, né? E aí eu digo porque eu sou mãe de uma criança com autismo, a gente muitas vezes não gosta de pensar nisso, mas a gente não consegue fugir desse pensamento. O que vai acontecer com os nossos filhos quando eu não estiver aqui? Sim. Né? E quando eu conversei com você, a gente conversou um pouquinho antes da live e tudo, eu falei principalmente nesse ponto. O testamento, o planejamento através do testamento, nos dá o direito de morrermos. Porque muitas vezes a gente não tem o direito de ficar doente, a gente não tem o direito de morrer, porque se a gente morrer antes dos nossos filhos, quem vai cuidar deles? Exatamente. Então, acho que a gente já pode entrar em alguns pontos extremamente importantes, sim, né? Que para a gente, mãe de pessoas com autismo, de pessoas com deficiência, faz toda a diferença. Sim. O testamento não é, então, só para quem tem muito dinheiro? Se eu tenho, por exemplo, um terreno, ou só uma casa e um carrinho, o testamento serve para mim? Pode me ajudar de alguma forma? Sim. Então, veja bem, nesse contexto que você falou, né? As pessoas, eles visualizam, como anteriormente comentado, o testamento para grandes fortunas, porque para deixar muita coisa. Na verdade, é bom esclarecer que nós não somos obrigadas a deixar nada. Todavia, se nós temos alguma coisa, se nós estamos notadamente nesse contexto nosso hoje, pessoas com deficiência, os autistas, e é preocupação dos pais, como inclusive quem é que vai cuidar desse deficiente, desse autista, não só na questão material, não só nesse contexto, mas também na questão existencial. Quem é que vai dar continuidade nos cuidados? E se morre pai e mãe junto? Acontece, infelizmente, é uma situação complicada até de falar, mas acontece, nós chamamos de comoriência no nosso ordenamento jurídico. Se morre, né, marido e mulher junto, por exemplo, um não sucede do outro. Mas aí, doutora, não é uma coisa tão difícil, né? Não é uma questão difícil de acontecer. Não. Você sai para trabalhar, se sai um junto com o outro, sei lá, exatamente, Deus nos livre de qualquer coisa. Mas isso acontece muito mais do que a gente imagina. Acontece mais do que a gente imagina. E nesse contexto de você ter um filho com deficiência, com autismo, seria muito interessante esse casal, os pais, na verdade, independentemente de ser casado ou não, é uma realidade, já nomear um tutor para na evidência ou na oportunidade, né, se acontecer uma situação dessa, não ter mais nem o pai nem a mãe, que são os detentores natos do poder familiar, já nomear alguém de confiança como tutor. Esse é um ponto que dá para fazer tanto em vida, instrumento em vida, como por testamento. Então, muitas pessoas desconhecem e acabam deixando isso de lado, porque a gente jamais quer que isso aconteça. Mas pelo menos já tiram né, uma preocupação a menos. Você sabe, você família, você mãe, você sabe, pai, você sabe quem teria condições de ficar com o seu filho. Então, é possível fazer. Doutora,
isso é uma coisa que normalmente as pessoas não gostam de falar, né? Não Até gosto. que envolve a morte, as pessoas gostam muito. Mas, na realidade, nós pais, não só de pessoas com deficiência, mas né, de qualquer pessoa, e tudo, a gente sabe aquela pessoa da família, aquela pessoa que a gente tem contato, que tem um jeitinho especial, que se dá melhor com o nosso filho. A gente pode conversar com essa pessoa. Normalmente, quando você vai conversar com alguém, a pessoa fala, nossa, vira essa porra pra lá. Pra que falar nisso, não é? É sempre isso que a gente ouve. O que é preciso, e é bom você estar dando abertura a essa temática, justamente para quebrar isso. Né? Para quebrar essa vamos falar preconceito, mas essa resistência em tocar nesse assunto. Então, a gente precisa quebrar essa resistência e passar para o outro essa nossa preocupação. E nós temos instrumentos, o ordenamento jurídico nos dá esse instrumento de prever essa possibilidade. Então, ambos os pais podem, por um instrumento particular, ou por um instrumento autêntico, na verdade, que fala o Código Civil, em vida, ou por testamento, por certo, cada um deles fazendo o seu testamento, nomear uma pessoa. Você pode até conversar com essa pessoa, falar, olha, eu gostaria que depois, se acontecer isso, se faltar eu e o pai da criança, eu gostaria que você fosse o tutor. Eu vou deixar isso, ou já em vida vocês fazem um instrumento, ou por testamento. Então, é uma questão a se pensar. No sentido existencial, né? Então, por isso que eu falei que não é só a questão patrimonial, porque tem cuidados. Menor não é só patrimônio, né? O deficiente, o autismo, não é só patrimônio. É cuidado, é carinho, é atenção. E, como você falou, vocês têm a sensibilidade de ver da família quem é que tem mais esse apego. E até mesmo essa criança com quem que ela tem mais empatia, né? Principalmente com vocês conseguem saber do seu filho com quem ele tem mais empatia. Não são todas as pessoas que conseguem conquistá-lo aí nesse contexto, né? Então, é um ponto positivo, né? Que nós temos que parar e pensar e já deixar organizado também para você seguir uma vida mais leve. Se acontecer alguma coisa, eu já sei que meu filho não vai sofrer disputas judiciais porque eu já indiquei alguém que tem condições de cuidar, que ele vai se sentir confortável. Isso é muito importante também. Né? E dá para fazer, doutora, então, tanto em vida quanto por testamento. Desculpa, às vezes dá um delay e acaba atropelando, desculpa. Deixa eu te perguntar uma coisa, então. Então, não precisa ser alguém assim de dentro da minha casa. Eu posso escolher uma prima, sim, eu posso escolher um tio, enfim. Não precisa ser um irmão, ou pai, a mãe, ou um filho. Se você não escolhesse acontecer isso, na questão de tutela, né, do tutor, aí sim, pelo Código Civil vai seguir uma ordem, aí vai pela ordem de parentesco. Por isso que o legislador te dá essa oportunidade de indicar alguém. Se você não indica, vai seguir a ordem estabelecida pelo Código Civil, que aí vai seguir a ordem de parentesco. Então, é muito importante nesse contexto. A questão patrimonial. A questão patrimonial, ela tem, lógico, pertinência no planejamento sucessório, não é para, não serve, lógico, para quem tem, só para quem tem muita coisa, muito pelo contrário. Então, de uma maneira geral, não tem como que eu diz, não tem uma fórmula exata que dá certo para todos. Quando nós estamos falando aqui de planejamento sucessório, notadamente por testamento, que é um dos instrumentos do planejamento sucessório, no direito a gente chama que é uma das ferramentas do planejamento sucessório, porque eu tenho a doação em vida, que eu posso também utilizar, né? Mas a gente precisa conhecer o contexto familiar. Então, se o estudo do contexto familiar já me apresenta alguma dificuldade para quando eu não estiver mais aí, no sentido de irmãos, tem muito caso de filiação híbrida, né? Que é aquelas famílias recompostas, a pessoa se casa novamente, tem filhos do primeiro relacionamento, tem filhos do segundo. Estou falando de casamento, mas por certo, união estável e qualquer tipo de filiação, não temos discriminação.
Mas a gente tem que Às pensar. vezes tem filhos que já não se dão bem quando os pais estão vivos, né? E isso é um sinal de alerta fatal. A doutora trabalha com isso direto. Direto. Filhos que não se dão bem com os pais em vida é batata, né? Quando morre, o negócio piora. O negócio piora. Não tem como melhorar depois. Filhos são todos iguais, não importa se de um primeiro relacionamento, no segundo, não existe diferença de tratamento entre filiação. Então, eles têm todos os direitos iguais. E depois que morre, filiação, descendência, tem direito à legítima, que nós chamamos no direito sucessório. Então, toda vez que alguém falece, se ela tem herdeiros necessários, que no caso são, no nosso exemplo aqui, os filhos, né, os descendentes, será entregue a eles, pela ordem de vocação hereditária do Código Civil, que o legislador presume que a minha vontade é contemplar a minha descendência. Todavia, nem sempre essa descendência está em harmonia, não é? E quando nós temos, notadamente, um filho com deficiência, é importante a gente pensar qual que é o meu contexto familiar, qual que é o meu contexto patrimonial. Será que dá para eu ajustar de modo que, não que eu privilegio mais o que tem deficiência, mas que eu dê a ele uma segurança maior. Então, é possível, dependendo do contexto, nós verificarmos o que eu tenho que preservar para esses herdeiros necessários, que a gente chama de legítima, que eu não posso tirar o direito deles, e o que eu posso trabalhar dentro da minha parte disponível para favorecer o filho com deficiência, por exemplo. Então, quando nós falamos aqui, eu sei doutora, que você... Peraí, calma, muita calma. Muita calma. Vamos só responder, esclarecer algumas coisas. Primeiro de tudo, um herdeiro com deficiência tem direito a herdar mais do que os outros ou não? Não. Então, todos têm direito Isso iguais. É muito importante a gente deixar claro. Sim, não existe tratamento diferenciado. Tanto o filho, né, e o filho com deficiência são filhos iguais na hora de uma sucessão normal, sem um planejamento, eles receberão em cotas iguais. Não existe. Ok, então, só deixando bem claro para todo mundo. Quando os pais falecem, cada filho recebe a sua proporção por cabeça. Por cabeça. Tendo deficiência ou não tendo deficiência, vai ser dividido pelo número de filhos. Não importa se é filho de casamento, não importa se é filho da mãe, se é filho com cachorro, não interessa. Sendo filho, sim, vai receber a sua cota. Agora, a doutora falou que dá para os pais planejarem alguma coisa de diferente. Sim. Mas aí cada filho tem que receber a mesma coisa? Como que eu posso deixar alguma coisa a mais se todo mundo tem que receber a mesma coisa? De um modo geral, ficando mais enfática, não existe no nosso ordenamento jurídico tratamento diferente entre filiação. Como você falou, não importa se é filho biológico, se é filiação adotiva, se é sócio-afetiva, não importa, todos recebem iguais. Mas vou dar o meu, Sueli, se eu tenho filhos, e se eu tenho patrimônio, não importa se é pouco, se é muito, se eu tenho esses filhos, eu não posso pegar esse meu patrimônio e deixar gratuitamente para alguém na sua totalidade. Seja isso em vida, através de uma doação, ou seja isso por morte, por testamento. Mas Sueli, tendo esses filhos, eu posso reservar a eles metade que a gente chama de legítima, e a outra metade, que nós chamamos de disponível, deixar para quem eu quiser, inclusive para um dos meus filhos, em detrimento dos demais. Então, é comum, né, nesses casos, você apurar o seu patrimônio, verificar o que você tem, e uma partezinha daquilo que você tem, essa autonomia privada, que nós chamamos, que é uma liberdade que nós temos, de metade de tudo que eu tenho, se eu tiver filhos, que é o nosso exemplo, deixar para alguém. Então, nessa parte que eu tenho, que a gente chama de disponível, é que eu consigo trabalhar o planejamento sucessório no enfoque patrimonial. Tá? Então, por isso que eu falei que não tem uma receita, porque cada um tem um patrimônio específico. Então, nós conseguimos trabalhar. E dá para deixar um pouquinho mais, até para subsistência, ou então acomodar de forma, dentro desse disponível, deixar como usufruto para esse filho com deficiência.
como direito real de habitação, para que ele tenha aí... Aí, doutora, só um pouquinho. Deu uma travada aqui e eu... ficou tudo preto aqui. Deixa eu só dar uma pausa e voltar e a gente continua então. Vamos lá. De tudo que eu tenho, não importa se eu tenho 10 casas, não importa se eu tenho um terreninho. Metade do que eu tenho é obrigatoriamente dos meus filhos. No caso de eu ter filhos. Isso aí que nós estamos falando, sim. Isso. E a outra metade, eu posso fazer o que eu quiser com aquilo. Então, vamos imaginar que eu tenho um terreninho de 100 mil reais. E eu tenho 2 filhos. 50 mil vai ter que ser dividido entre os meus filhos. 25 para cada um. E os outros 50 mil eu posso dar para quem eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser. Exatamente. É isso? Exatamente. É tão importante a gente entender isso, porque a gente pensa que você precisa ter muito dinheiro para poder dividir os seus bens, ou que você não pode fazer nada com os bens que você tem, porque isso tem que ficar obrigatoriamente com os filhos. E não é exatamente assim do jeito que a gente pensa, nem o 8, nem o 80. Isso. Considerando que o 50% eu posso deixar para quem eu quiser, aí a doutora estava me falando de algumas possibilidades. Exatamente. Eu posso deixar para um filho, por exemplo, com deficiência. Eu posso, por exemplo, deixar para aquele filho com a condição de que um outro use esse dinheiro para a subsistência dele, por exemplo. Então, é aquilo que eu falei para você, dá para trabalhar todas essas temáticas dentro de um planejamento patrimonial, dentro do contexto de cada um. Né? Também dá para deixar o disponível para todos os filhos em partes iguais e usufruto do filho com deficiência. Ou calma, então, essa é uma outra ideia muito legal. É uma outra ideia. Primeiro de Por isso que eu tudo, falei, é importante a gente saber que é possível eu trabalhar. Dentro do meu contexto familiar, eu vou saber, os meus filhos, todos eles, tudo bem, se entendem, tudo bem, tá tudo em ordem. Mas eu gostaria que o filho com deficiência usufruísse esse imóvel. Então, dentro do disponível, sem ofender a legítima de ninguém, eu posso instituir um usufruto. Ou eu posso instituir um direito real de habitação. O que significa isso? Quando falece, esse deficiente pode ficar morando ali, gratuitamente. Situação que o Código Civil anterior já previa, era legal isso anteriormente. Tinha essa disposição que quando falecesse alguém, o pai, a mãe, por exemplo, o direito de habitar era tanto para o cônjuge sobrevivente quanto para o filho com deficiência. Só que o nosso novo Código Civil, eu falo novo porque, mas não é novo, vigência desde 2003, ele só direciona legalmente o direito real de habitação ao cônjuge sobrevivente ou ao companheiro sobrevivente. Ele não menciona mais o herdeiro com deficiência, filho com deficiência. Isso é uma falha muito grande, né, do legislador. Existe projeto de lei para que isso seja alterado, mas enquanto isso não é alterado, como que eu vou assegurar? Através de um planejamento sucessório, que pode se fazer por testamento, ou eu posso até instituir usufruto ou direito real de habitação em vida, por escritura pública. Mas isso é importante se pensar. Doutora, esses 2 pontos são muito importantes, porque muita gente ainda pensa da forma do antigo Código Civil, que fica tranquilo, porque quando eu falecer, ninguém tira meu filho dessa casa, porque aqui é a casa dele, ele tem o direito à habitação. E as coisas mudaram e muita gente não sabe. Eu só vou te pedir, então, vamos voltar um tiquinho na possibilidade do usufruto, porque aí a gente são 2 dicas assim espetaculares que a gente pode deixar, principalmente para pessoas que não têm grande patrimônio. Porque quem tem muito dinheiro já tem um advogado que cuida das coisas e que já deve ter orientado, né? Se seu advogado não orientou, procura outro, porque seu advogado é bom. Mas, para gente que não tem muito patrimônio e que não tem muitos bens, a gente nem tem dinheiro, às vezes, para contratar um advogado para orientar isso, porque a gente acha que isso é só para quem tem muito dinheiro. Então, vamos voltar um pouquinho. A gente tem a possibilidade de deixar para os nossos filhos com deficiência uma proteção, uma garantia de que eles não vão ser largados no meio da rua por ninguém.
Uma das alternativas que a doutora falou é com relação ao usufruto. Doutora, o que é usufruto? O que é usufruto? Usufruto é o direito de fruir do patrimônio, de usar. Inclusive, eu poderia, se fosse o caso, alugar esse imóvel, por exemplo, e usar o dinheiro. E a gente não fala só de imóvel, tem pessoas que têm até cotas empresariais, enfim, tem inúmeras questões. Lógico que nós vamos entrar no contexto. Mas usufruto é direito de usar e gozar, que fala o nosso ordenamento jurídico. Eu posso tanto morar, quanto eu posso alugar e me favorecer da renda desse patrimônio, desse usufruto, né? Desse imóvel que foi instituído usufruto. Então, ela é uma segurança. Tanto ele serve para isso, para que fique morando ali, usando, quanto para que usufrua do fruto desse imóvel no sentido de aluguel, por exemplo. Então, tem pessoas que preferem, dependendo do contexto, quando você faz um levantamento do contexto familiar, é melhor que você deixe o imóvel, por exemplo, ou parte dele para uma pessoa e usufruto para outra. Então, enquanto aquela pessoa tiver vida, ela usa aquele imóvel, ou ela aluga e ela se mantém pelo dinheiro alugado. É uma ideia de como nós podemos pensar dentro do nosso contexto. Então, isso é importante ser mencionado. E como você falou, cada um procura, por óbvio, o seu profissional de confiança. Temos a Defensoria Pública, que também pode orientar as pessoas acerca do que é permitido em lei, e cada um pode procurar um instrumento sucessório, né, de planejamento sucessório, mais adequado, no sentido de custo também. Mas isso é importante, sempre procurar um profissional do direito para orientar, para que não haja aí nulidade depois por conta de legítima dos outros herdeiros. O planejamento sucessório é importante a gente comentar aqui, até desmistificar um pouquinho. Primeiro, nesse ponto que não é para grandes fortunas. Segundo, que não é só para questão patrimonial, existencial, que eu já vou falar um pouquinho mais. E terceiro, que não é para burlar a legítima de ninguém, não é para prejudicar ninguém, muito pelo contrário, é para harmonizar a família, né? Para harmonizar o contexto, porque o patrimônio é meu, não é? Eu estou deixando gratuitamente para alguém. Então, isso é importante. Herança é um ato gratuito, tanto a herança legítima quanto a testamentária. Então, se é meu, e dentro daquilo que o nosso ordenamento jurídico, lei brasileira, me permite, que é metade de tudo que eu tenho, eu deixar gratuitamente para quem eu quiser, dá para a gente trabalhar dessa maneira, né? No contexto aí de eu ter filho com deficiência, para que ele tenha uma subsistência, para que ele tenha uma moradia. E estendendo um pouquinho, também, se eu tenho um filho com deficiência, se eu vou deixar um patrimônio ou se eu vou deixar usufruto, é importante que alguém auxilie ele na administração. E isso está relacionado à disposição existencial. Então, não necessariamente eu preciso deixar patrimônio. E se eu deixar, eu posso deixar uma pessoa que nós chamamos de curador especial apenas para administrar esse bem. Apenas para cuidar daquilo que é da pessoa com deficiência, para que não se perca, para que o valor seja aplicado à subsistência dela. Tudo isso nós podemos conversar dentro de um testamento, isso que é bacana também. É muito interessante, né? Porque dá para adiantar muito assunto no testamento, na verdade, né? Doutora, para a gente deixar de uma forma muito simples, o usufruto não passa propriedade para ninguém. Não. Mas a pessoa que recebe o usufruto usa como se fosse seu. Exatamente. Essa a essência. Alugando, tudo mais. Eu posso deixar bem para essa pessoa, ou eu posso deixar para ela apenas o usufruto. Nós chamamos de legado de usufruto. Então, eu posso deixar para alguém apenas o usufruto. Lógico, agora, sempre legítima, né? Sempre observando que eu não vou infringir os direitos dos demais filhos. Eu estou falando num contexto de ter mais filiação, mas por óbvio tem pessoas que só têm um filho, enfim. Mas e o usufruto é para isso. Se eu quiser deixar para uma pessoa apenas o usufruto e por testamento, perfeitamente possível. Agora, o usufruto eu não preciso deixar necessariamente
por testamento. Eu posso já adiantar esse assunto em vida. Sim, sim. Você pode instituir, através de uma escritura de doação, instituir usufruto a essa pessoa. Ou direito real de habitação. E é importante a gente diferenciar um do outro. Quando eu falo em usufruto, é direito de usar e fruir. Ou seja, eu posso alugar e viver da renda. Direito real de habitação, eu só posso morar. Só direito de moradia é gratuito. Eu não posso locar, eu não vou viver, não posso me valer da renda daquele bem. Então, a diferença entre usufruto e direito real de habitação consiste nisso. Mas ambos, né? Aí, lógico, vai depender do contexto familiar, ambos dão direito dessa pessoa de moradia, né? Então, dentro do contexto de patrimônio, isso é importante verificar. Se for possível fazer em vida, melhor. Se não for, por testamento resolve também. Doutora, quer dizer que o usufruto ou direito real de habitação, se eu deixar para especificamente, né, o meu filho com deficiência, que é o que a gente está falando tanto hoje, significa que ele vai continuar morando naquele imóvel que eu deixei pro resto da vida e ninguém vai poder tirar ele de lá. Sim, tanto o usufruto quanto o direito de habitação, uma vez que você institui, ele é considerado vitalício. Você, lógico, dentro de um contexto, você pode até delimitar prazo, mas não é esse, né? No contexto que nós estamos falando hoje, não é essa a intenção, é vitalício. Então, enquanto estiver ali vida, ele vai poder usufruir. Eu prefiro até o usufruto ao direito real de habitação, porque às vezes não dá para ficar no imóvel, vai para outro, mas aluga e tem a renda para subsistência, né? Então, se depender... E às vezes o imóvel... E às vezes o imóvel da família é um imóvel maior e que não tem necessidade da pessoa ficar sozinha naquele imóvel. Então, muitas vezes é mais prático alugar e pegar um outro imóvel. Eu também acho mais útil o usufruto. E tudo isso dá para prever em testamento. Se for necessário vender, até pelo respeitando o legítimo, que se compre um outro dentro do disponível, que dê para ele morar ou alugar isso daí, se manter, mas o usufruto é garantido a ele. Se quiserem vender, se eu não dispor em testamento que poderá vender, eles vão ter que pedir autorização judicial, sendo herdeiro filho com deficiência, porque tudo tem que provar, tem que prestar contas em juízo, porque o deficiente vai ter um curador, não é? Então, se ele tem, vocês tiveram aí as lives sobre curatela, então nós temos hoje um tratamento aí bem humanizado no sentido de curatela, tem aquele que é curatelado integralmente, lógico que tem alguns limites que a curatela estipula, ou tomador de decisão apoiada. Então é importante pensar nisso também. Se eu sou curadora do meu filho, além da tutela, quem que eu gostaria que ficasse com a curatela dele? Não só para administrar os bens, mas para cuidar, né? Porque tutor é uma coisa, curador é outra. Tanto o curador para aí, que tem deficiência, quanto o curador para administrar o patrimônio. Eu posso ter duas pessoas, uma para cuidar do menor e a outra para administrar o patrimônio. Então, isso eu acho assim maravilhoso, né? Levando para um contexto mais leve, né, da temática. Se as pessoas se conscientizarem que isso é necessário pensar em cada caso, cada um tem o seu contexto, cada um tem as suas necessidades, pensar e procurar, como que no meu caso eu vou conseguir deixar isso já estabelecido para que eu siga em paz. Então, nós temos a possibilidade de tanto deixar patrimônio, seja pouco, seja muito, lembrando sempre da legítima, quanto das questões existenciais, que é os pais nomear tutor pela falta dos dois, ou nomear um curador especial para administrar os bens desse filho menor. Às vezes, doutora Carla, tem pais separados, né? E a gente sabe que cada núcleo familiar tem as suas peculiaridades. Às vezes eu tenho essa preocupação, poxa vida, o pai do meu filho, acontece, a gente vê isso direto no meio jurídico, infelizmente tem pai ou mãe, não vou taxar, que não dão atenção ao filho, mesmo ele tendo deficiência.
Infelizmente, é uma realidade muito presente nas famílias das pessoas com deficiência. E né? uma vez que ele faz poder isso, pensar. ele tem o poder familiar. E o poder familiar dá direito a ele de usufruir tudo que esse filho tem. Os pais são usufrutuários natos, né, dos bens dos filhos menores e com deficiência, no caso. Então eu tenho que pensar nisso. Falei, qual é o meu contexto familiar? Poxa vida, se eu falecer hoje, ele tem o pai, ok. Mas esse contexto que está hoje não vai ser adequado. Eu preciso pensar. Só que se eu não pensar, a lei está ali para dar direito a esse pai, ou essa mãe, ou os familiares. E aí eu vou colocar o meu filho numa disputa judicial, que vai sofrer. Não é? Sofre. E nem no contexto sofre, né? Ah, sim, com certeza. Assim, o nosso objetivo com essa live não é que vocês saiam daqui e já resolvam todos os problemas, mesmo porque a gente não tem como resolver todos os problemas do mundo. Não. Mas é extremamente importante a gente parar para pensar o que pode acontecer. Exatamente. O que vai acontecer com meu filho o dia que o Zé faltar, meu marido. O que pode acontecer com o Gabriel se um dia acontecer de eu e o Zé faltarmos ao mesmo tempo? O que pode acontecer com o Gabriel daqui a alguns anos? Exatamente. Se eu não deixar planejado, por exemplo, um pouco de patrimônio que eu tenho, mas que cuide dele. Né? Eu vou dizer isso muito para a nossa casa, para a nossa família. Hoje em dia, o Caio, que é o nosso filho mais velho, tem 19 anos, ele se dá muito bem com o Gabriel. Mas a gente não sabe o que pode acontecer daqui a um tempo. Exatamente. A gente não sabe com quem ele pode se relacionar. Exatamente. A gente não sabe, de repente, o que pode acontecer no futuro. E se daqui a um tempo, alguém que estiver com ele faça a cabeça dele e ele não queira mais olhar para a cara do irmão. Exatamente. Né? E se eu não estiver aqui para proteger o Gabriel? Entendem que é muito sério tudo isso que a gente está falando. Fátima, querida, que está aqui com a gente, a Fátima tem filhos adultos e com certeza ela e o Ed já conversaram muito a respeito disso. Nós precisamos pensar no que pode acontecer daqui a um tempo ou na nossa ausência, porque a gente não morre só de velho, então é muito importante a gente pensar nisso também. Muito. É que ninguém quer morrer novo, mas infelizmente as pessoas morrem. Agora, doutora, para a gente acabar, ok, eu entendi que eu posso fazer tudo isso e um monte de coisa está pipocando na minha cabeça em muitas ideias e coisas que a gente pode estar pensando em fazer. Sim. Só que essas coisas não são muito caras, não. Para a gente fazer testamento, parece que tem mais de um jeito de testamento, né? Sim. Isso é caro demais. Então, a gente tem uma ideia de quanto custa um testamento? Então, pegando aí o gancho que você falou, a ideia é justamente essa, conscientizar que nós temos que parar para pensar, não só que se eu morrer hoje, e às vezes a gente pensa, imagina, pai não morre antes que o filho, mãe não morre antes que o filho, mas acontece. Então, quando eu trabalho, né, quando nós trabalhamos até em aulas com planejamento sucessório, eu até brinco com os colegas, falo, nós temos que ser as pessoas assim, chatas no bom sentido, de pensar para o outro. Falar, mas e se acontecer? Porque a gente não quer pensar no que vai acontecer. Então, eu preciso de uma orientação para isso. A gente tem que pensar, sim, né, nesse contexto. E também para deixar aqui, e para que vocês, por óbvio, procurem cada um dentro do seu contexto, os seus profissionais de confiança, a gente tem que pensar, doutora Carla, não só no efeito morte. Eu tenho que pensar que eu também posso chegar num momento da minha vida e perder minha capacidade. E não ter mais condições de ser curadora do meu filho com deficiência. Eu tenho que pensar nisso. E aí eu também posso tentar me valer de um instrumento público aí em vida para dispor como que eu gostaria, quem que eu gostaria também que fosse o curador na minha ausência, na minha incapacidade ainda em vida. Acontece muito isso também. Então, tem os dois contextos que nós podemos já deixar aí prontos, né, no bom sentido, e importante falar, nós estamos aqui comentando sobre testamento. Testamento, pessoal, ele é uma disposição de última vontade totalmente revogável. Eu faço ele
para um planejamento se acontece a morte. Mas enquanto ela não acontece, se eventualmente eu nomeei alguém ali como curador ou como tutor, ou deixei para alguém que depois eu vejo que não é o ideal, ou que mudou todo o contexto familiar, eu posso mudar, eu posso revogar aquele e fazer outro. Então a beleza do Isso é super importante a gente entender. Que a vontade é nossa, então eu posso mudar de ideia a hora que quiser, desde que eu esteja viva. Exatamente. Quando nós fazemos doação, eu sei que por conta do tempo, eu também tenho um compromisso depois, a gente quer falar mais coisa, quer ficar falando muito do assunto. Doação, eu tiro... A gente tem 10 minutinhos só. Tá, eu tiro da minha propriedade e depois eu tenho só os motivos lá do Código Civil para eventual revogação. Agora, testamento, eu posso mudar ele, revogar, alterar até a minha morte, porque ele vai ter eficácia pós-morte. Eu faço agora para eficácia pós-morte. No contexto custos, no nosso ordenamento jurídico, nós temos 3 formas ordinárias de testamento, 3 formas que são aceitas como disposição de última vontade. Que é o testamento público que eu faço perante o tabelião de notas. Ele tem um custo, vai depender do Estado, porque é tabela de custas do Estado. Ele é um pouco mais caro, você despende, é mais seguro, porque feito por um tabelião de notas, não perde esse instrumento por nada. Temos o testamento cerrado, mas que eu também... Ele é como, só cortando um pouquinho, esse testamento público é como uma escritura, igual quando a gente vai comprar um imóvel, que a gente vai lá, passa toda a documentação, eles fazem a leitura, é isso que você quer mesmo? Ok, você assina e pronto. Preciso ter 2 testemunhas. É assim o testamento público. Preciso ter 2 testemunhas, é requisito. E o testamento público, eu tenho 2 testemunhas que eu faça perante um tabelião de notas que vai lavrar o testamento no livro de notas, como se fosse uma escritura pública. Então, ele tem um custo. O testamento cerrado é um testamento sigiloso, mas que eu também dependo da aprovação do tabelião de notas. Então, ele também tem um custo. E temos o testamento particular, que eu, de próprio punho, ou através do instrumento mecânico, desde que eu assine esse testamento com no mínimo 3 testemunhas, posso fazer a minha disposição testamentária, que é o menos oneroso. Todavia, eu tenho que ter muito cuidado para não perder esse testamento. Porque ele não... É aquele que parece testamento de filme, esse último, né? Ele não... É que na maioria das vezes dá ruim, né, doutora? Pois se não tem condições, ele é o menos oneroso. Mas então o que eu faço é deixo uma cópia com alguém, para que depois, no momento da minha morte, ele tem que ser levado ao juiz, para que o juiz determine o cumprimento. E nesse testamento particular, as testemunhas desse testamento vão confirmar que eu realmente tinha vontade, que eu escrevi, que eu assinei, que eu li esse testamento. Então, tem essas 3 formas que nós temos que seguir aí, muito embora, né, se tenha falado muito a respeito disso, mas nós temos que seguir o que está no Código Civil para que ele tenha efetividade, para que a minha vontade realmente seja efetiva, eu consiga cumpri-la. Então, todo o testamento, ele vai depender depois de um procedimento de inventário. Isso aí é fato, não se transmite automaticamente, mas ele vai ser cumprido dentro desse testamento com a intervenção do juiz e, no caso de deficiente, com a intervenção do Ministério Público. Então, o Ministério Público vai estar lá acompanhando pelo cumprimento da minha disposição de última vontade. Então, em termos de instrumento, de custo, o menos oneroso é o particular, mas ele requer também uma orientação de um profissional, um resguardo dele para que ele tenha eficácia. Esse particular é meio arriscado, viu? Mas, enfim, do contexto. O que eu acho, o que eu recomendo, mas vou esperar a professora confirmar, tá? O que eu acho que vale a pena é pensem em casa, conversem com o marido, com o filho, com quem você divide os pensamentos familiares e a organização da casa e os cuidados com o filho. Muitas vezes, infelizmente, a gente não divide com ninguém, a gente resolve tudo sozinha. Verdade. Então, bota a cabeça no travesseiro, pede sabedoria para Deus e pensa bem em tudo isso. Liga no cartório mais próximo da sua casa e fala, olha, eu queria saber quanto que sai para fazer um testamento assim, assim, assado. Eles passam um orçamento para você. Você tem um advogado que você conhece, que você confia? Sim. Entre em contato com esse advogado. Você não tem dinheiro para pagar um advogado, mas você tem um terreninho que você quer cuidar e deixar para alguém? Sim. Procura a Defensoria Pública, sim, porque eles têm competência de sobra para te orientar, sim, com relação a isso. Mas minhas amigas, minhas mãezinhas queridas,
que a gente divide tanta coisa durante todo esse tempo. Parem e pensem nisso. Nós não somos eternas e a gente precisa pensar o que a gente pode organizar, como se a gente não tivesse que organizar nada mais nessa vida, a gente ainda tem que organizar o que vai acontecer quando a gente morrer, que a gente vai morrer, querendo ou não. Sim, eu falo que sempre é aquilo que você falou, a família sabe. De repente, eu tenho uma família que, no contexto familiar, que eu nem vou precisar nomear curador especial ou pensar em nomear um tutor, porque eu sei que dentro do meu contexto familiar vai estar tudo ok, mas nem sempre. Então, nós temos que ter... Não custa nada garantir, né, doutora? Oi? A gente já viu, não custa nada garantir isso, não é? A gente já viu que você crescer a família de Doriana e depois que alguém morre, vira um caos. Porque, não é verdade? As pessoas brigam por coisinhas pequenas, não é? Eu falo que herança é gratuito e as pessoas brigam, não, né? Muda tudo, então a gente não sabe. E para aquilo que eu já falei, reiterando, para que a gente siga em paz, para que os pais sigam em paz, sabendo que temos instrumento dentro da lei, dentro de cada caso em concreto, de cada contexto familiar, que dá para, de um jeito ou de outro, resguardar aquilo que mais te preocupa. Né? Então, procurando saber dentro do que você tem, o que não tem, até mesmo nessa questão existencial. Uma questão também importante, só para finalizar, dentro do testamento eu posso conversar um pouquinho, posso deixar também uma disposição de ordem ética, falar, olha, filhos, cuida aí do seu irmão, olha, filhos, eu gostaria que vocês permanecessem em harmonia assim como sempre foi. Então, a gente... Dá um recadinho, né? Aquele último puxão de orelha, último beijinho. Muito frias, né? Falar, vou deixar isso, vou deixar aquilo. Não é só isso, né? Você criou, você educou. Eu acho que a gente tem que pensar nisso também, tem que ser bem... tem que humanizar em todos os sentidos. Então, nós temos essa oportunidade, né, de trabalhar nesse contexto. Quem pode deixar um seguro de vida ótimo, paralelo ao testamento, excelente. Quem não tem condições dessa maneira, se não tem bens, nomeie alguém para cuidar em todas as esferas que é necessária. Então, é nesse contexto aí, eu sei que o tempo é curto e a gente fala demais, né? Eu gostaria de falar muita coisa. Você me conhece dos cursos, né? Você fala demais. A gente combina uma próxima para o ano que vem para a gente falar mais coisas, professora? Oi? A gente pode combinar uma outra no ano que vem para a gente falar um pouquinho mais. Podemos. Né? Nós podemos combinar essa questão de falar de cônjuge e companheiro, porque tem muito isso também. Às vezes está falando muito de filho, mas entre cônjuge e companheiro tem uma questão sucessória que às vezes compromete os filhos que nós já temos, no sentido patrimonial, que também as pessoas desconhecem seus direitos dentro do casamento e dentro da união estável, os direitos sucessórios. Mais para frente dá para falar também, que é muito interessante. Então, eu espero aí, de uma maneira, ter passado de uma maneira leve, porque eu tenho sempre muita preocupação com essa temática, né? Porque eu acho ela bem pesada, no sentido da gente tocar no evento morte, mas que ela é essencial para que a gente tenha uma qualidade de vida, tanto hoje e para os nossos pós-morte. Doutora, muito, muito, muito obrigada. Obrigada pela aula, porque cada live que a gente faz é uma aula que a gente leva dentro da casa das pessoas. Obrigada por tantos esclarecimentos. Imagina. E até onde eu sei, a gente abriu a porta para esse assunto, porque eu nunca vi ninguém falando a respeito disso para pessoas com deficiência e é extremamente importante. Então, assim, super obrigada. Obrigada pelo seu tempo, por dividir esse conhecimento com a gente. E já está fechado, então ano que vem a gente volta com um outro assunto relacionado ao patrimônio, Isso. a bens, que é tão sofrido a gente conseguir, né? É importante a gente saber como cuidar disso. É muito sofrido. É que a gente, essa temática, ela veio mais à tona, faz muitos anos que eu ministro aula a respeito de planejamento sucessório por testamento, mas nesse contexto que nós estamos vivendo atualmente, de pandemia, a finitude, ela está mais vertente, né? Nós temos nos preocupado mais. Então tem se falado muito, e quando nós falamos de testamento, quando nós falamos de sucessão, as pessoas remetem apenas a bens. Eu quero isso, eu quero aquilo. Mas esquece das questões existenciais, que são muito importantes. Então, numa oportunidade futura, nós trataremos de outro viés aí, sucessório, incluído cônjuge, companheiro, regime de bens, que isso é muito importante também, até, né, para um contexto de filiação.
Muito legal. Muito obrigada. Imagina. Compartilhem essa live, gente, com amigos que vocês sabem que não têm a menor ideia de tudo isso que a gente está falando. Podem jogar no grupo, podem compartilhar, repostar, fazer o que vocês bem entenderem, porque essa informação é para ser passada para frente, tá bom? Obrigada para todo mundo. Bom comecinho de noite, porque daqui a pouco escurece. Já vou agora. Doutora, obrigada novamente, viu? Muito obrigada. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada a todos. Um excelente Natal a todos. Que 2021 seja aí de muita saúde, de muitas realizações. Amém. Se Deus quiser. Amém. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau, gente.